Olá, estejamos em paz. Trouxemos para a nossa reflexão um tema atual com o título de Entender e Superar. Porque achamos de relevante importância procurarmos entender toda esta situação que estamos vivenciando no momento e superar tudo isso. Afinal, como espíritos imortais que somos, viemos sendo preparados para vivenciar estes tempos de dificuldade. Os ensinamentos aí estão. O ano era 1857, para ser exato, 18 de abril de 1857, que é a data do Livro dos Espíritos. O governador espiritual da Terra enviou ao mundo o Consolador Prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações aflitos. Essas lições nos chegam de uma forma clara, pedagógica, simples, direta, objetiva, que tanto as pessoas, as criaturas humanas simples ou as intelectualizadas entenderiam e entendem as lições, porque elas ressonam diretamente dentro de cada coração. Todos nós entendemos e sentimos isso. Isto já é um despertar consciencial. Esse entender o funcionamento das leis que regem o universo obedece um ciclo de crescimento que nós ainda não temos domínio sobre ele. Nós, que eu digo, é a ciência. Mas ele acontece no momento certo, no momento exato, previsto pelas leis soberanas que regem o universo. Sabemos que as leis fazem parte da nossa constituição íntima, pois na codificação kardeciana, o Kardec perguntou aos espíritos que ditavam para ele, ou que respondiam aos seus questionamentos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos foram sucintos, claros e objetivos. Na consciência, está escrito na nossa consciência. E dizem mais, que todos nós fomos criados puros, simples e ignorantes. Isto é, ignorantes porque sem conhecimentos. Todos tivemos o mesmo ponto de partida e rumamos para o mesmo objetivo, para o mesmo ponto final de chegada, rumamos para o objetivo final, que é a perfeição relativa, é a felicidade. Nos encaminhamos para lá, é fatalidade da nossa caminhada evolutiva. Perfeição essa que trazemos no germe, que trazemos em germe no nosso íntimo. Por quê? Porque ela vai se aprimorando em cada etapa da nossa jornada, seja quando estamos encarnados ou quando estamos na erraticidade, quando estamos no plano espiritual. A visão que o estudo sistematizado do Espiritismo nos dá esse amadurecimento consciencial, que é o entender do que é o ser espiritual. Entender que somos esse ser espiritual. Entendermos a sua trajetória e que o seu objetivo principal nesta encarnação
é a reeducação. É a reeducação do espírito imortal. Quando começamos a entender isso, é inevitável que venha o questionamento. Quem sou eu? De onde eu venho? O que eu venho fazer aqui? E para onde eu irei quando terminar a minha jornada aqui no orbe terreno? E esta convicção nós temos, que a jornada termina para todos nós. Quando este entendimento passa a fazer parte do meu imaginário, quando passa a fazer parte das minhas reflexões, aí então eu realmente comecei a entender que eu não sou daqui. Eu estou temporariamente aqui. Então, se iniciou o nosso entender maior. Mas nada foi conquistado ainda. Mas já estamos dando os primeiros passos para superar as dificuldades as quais estamos vivenciando nestes tempos que estamos vivendo. É comum falarmos de sensações, de emoções, de sentimentos, de virtudes, de violências, e deixarmos a busca do conhecimento do espírito para depois. E quando deveria ser o contrário. O estudo e o conhecimento do espírito deveria ser o objeto maior de nossos estudos, pois que o espírito, ele é o fulcro gerador dos movimentos sociais da Terra e, sem dúvida alguma, ele é a vertente das emoções, dos sentimentos, da inteligência e da vontade, que constrói ou destrói segundo a educação dos seus sentimentos, porque a sua educação vai lhe direcionar à busca de seus objetivos principais enquanto está desencarnado, enquanto está encarnado. Porque aqui perdemos um pouco a noção do objetivo principal, né, o que viemos fazer aqui, a incorporação na carne, quando caímos no escafandro da carne, ficamos obnubilado, né, com a visão um pouco crestada, equivocada. Não temos aquela visão límpida e clara dos nossos objetivos. Precisamos ir ganhando isso com a nossa reeducação. Mas é no espírito que se encontra o psiquismo humano. O fulcro do psiquismo humano está no espírito. Por quê? Porque é ali que está depositado os seus arquivos e vivências de suas realizações. A felicidade ou infelicidade depende, portanto, da educação que se lhe dê. Então depende de toda a sua caminhada. O seu sucesso depende desta caminhada que o espírito faz. Da orientação segura na direção de sua transformação moral, que é o que levará o espírito para melhores estágios evolutivos. Portanto, educar os sentimentos no rumo da cosmoética, no rumo da ética cósmica, é trabalhar esse campo do espírito que se relaciona com a moral. Não confundir com o legal. Quando falamos de moral,
Quando falamos de ética, nós falamos de cosmoética, nós falamos da moral cósmica. Na sociedade contemporânea, confundimos muito o que é legal com o que é moral, e são coisas muito diferentes, que têm inícios diferentes, que têm finais diferentes, que têm consequências diferentes. Os sentimentos compõem as leis que estão íncitas em nossas consciências. E destas leis, ninguém poderá fugir delas. Então vocês vejam a importância de nós nos educarmos, a importância da educação desde os primeiros anos de nossa encarnação, porque vai determinando o nosso objetivo maior, para onde nos dirigimos. Vejamos o que diz a doutrina dos Espíritos a respeito deste tema. O Espírito é o resultado do aperfeiçoamento da energética espiritual e ou do princípio inteligente do universo, o qual, portanto, vem experienciando através dos vários reinos da natureza até a sua completa individuação. Aí, então, ele recebe o nome de Espírito. É, portanto, imortal e possui natureza extrafísica. E por aí vai indo rumo à perfeição relativa. Este Espírito segue a sua trajetória rumo à perfeição, porque isto, como já dissemos, é a fatalidade. Então, todo esse conhecimento, todo este entendimento que o espírito imortal vai acumulando é, sem dúvida, para vivenciar e superar momentos que se apresentarem com um grau maior de dificuldade, como o que estamos vivenciando nestes tempos atuais, porque realmente a humanidade toda está vivenciando essas grandes dificuldades. Lá na Galileia, o meigo nazareno Jesus nos prometeu e cumpriu quando disse que quando nós estivéssemos mais amadurecidos consciencialmente, ele nos mandaria um outro Consolador que ficaria conosco até o final dos tempos, porque nós já o entenderíamos. Então, queridos amigos, queridos irmãos, são para estes tempos de agora que estamos vivendo os ensinamentos os quais Jesus vem nos preparando. É importante salientar que os espíritas não são superiores a ninguém. E nem o Espiritismo prega que fora da doutrina dos espíritos não há salvação. Longe disso, ao contrário disso. O Espiritismo, a doutrina dos espíritos prega a igualdade, a fraternidade, a humildade, e ainda diz que fora da caridade não há salvação. É inegável que a pedagogia espírita agrega no nosso patrimônio espiritual, através da busca do conhecimento e da prática do bem, variáveis importantes que nos trazem serenidade nestes momentos angustiosos que vive a humanidade terrena. Podemos citar variáveis esta como a convicção na imortalidade, a serenidade, a resignação e a certeza de que tudo o que estamos vivenciando é para o nosso crescimento e que tudo está sob o controle das altas esferas espirituais que administram o orbe terreno. Mas há a necessidade que haja de nossa parte profunda reflexão de tudo o que estamos
vivenciando, e que este é o momento de nos voltarmos para o nosso interior em busca do Cristo que habita dentro de nós. Queridos irmãos, que a misericórdia divina se apiede de nós, nos enviando messes de amor. Permaneçamos na paz que o meigo Nazareno nos envia de onde ele se encontra. Permaneçamos em paz. Que assim seja.